Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Daniele, pedagoga, mestranda em educação pela Unifal, e hoje eu vou comentar com vocês o artigo A Leitura em Casa, a participação da família no ensino sistemático da leitura na fase infanto-juvenil, de autoria do professor Celso Ferrarese Júnior. Então, para que tenhamos uma visão geral do artigo, ele aborda a questão do ensino do gosto pela leitura e a transformação da criança em um leitor participativo e crítico. Destaca que não é função apenas da escola, mas também é papel da família, do ambiente familiar. E ressalta a necessidade de políticas públicas, políticas de Estado que orientem e estimulem a prática de leitura no ambiente familiar, assim como nós temos, políticas públicas de saúde da família. Então, logo na introdução, o artigo nos mostra que é sabido que o Brasil é um país que lê pouco. Os dados revelam que o brasileiro ele lê menos de um livro por ano. Há países em que essa média sobe para 10 livros por ano. E há uma indevida responsabilização por parte da nossa sociedade, que é essa chamada crise de leitura, de formação de leitores, é responsabilidade apenas das escolas, da educação básica, principalmente das escolas públicas. Além disso, responsabiliza-se as escolas sem levar em conta que não há políticas públicas consistentes para a formação de leitores, tanto na escola como fora delas, Ou seja, políticas públicas que incentivem a leitura no ambiente familiar. Logo, esse artigo, ele tratará do tema da leitura no ambiente familiar, abordando a importância do exemplo, da biblioteca familiar, das experiências multimodais e de como essa experiência familiar se transforma, se transporta posteriormente da casa para a escola, tá? Então, no título 1, a importância do exemplo nos anos iniciais da vida da criança, o artigo ressalta a grande responsabilidade da família no processo de formação de crianças leitoras. Então, assim como se ensina e se aprende a respeito, do respeito, da alimentação, da higiene em casa, a leitura também se aprende e precisa fazer parte da nossa vida. A Constituição Federal e a LDB 93/94/96 apontam, que essa formação das novas gerações cabe à família e à escola. Hoje nós temos uma realidade de famílias desestruturadas e uma ausência de políticas públicas educacionais voltadas, para a educação sistemática em ambiente familiar no que tange a leitura. O artigo, ele aponta a importância de desenvolver desde muito cedo com as crianças uma relação de dependência vivencial para com a leitura. Ressalta-se, o ensino do prazer vivencial para com a leitura e que isso não se aprende na escola, justamente porque na escola há uma fragmentação, práticas escolásticas de leitura, nesse ambiente escolar. Os alunos, então, eles veem um conjunto de obrigações posteriores e isso transforma a leitura de algo que seria pleno em tarefas, notas, imposições. O artigo também nos traz como as crianças, desde muito cedo, imitam seus pais, ou os seus responsáveis, ou quem cuida deles, ou seja, o exemplo dos pais, desses responsáveis pelas crianças, como leitores, é fundamental para a formação de crianças leitoras. Ou seja, um lar com pais leitores tem a tendência de ter mais filhos leitores. O artigo também, ele traz relatos de experiências, de como esse ambiente familiar leitor forma a criança leitora. Muito interessante, vale a pena vocês conferirem. Nesse sentido, pais leitores que compartilham a satisfação de leitura não por obrigação e por imposição, é muito importante. O que ocorre, então, é uma autoimposição e prazer nas múltiplas leituras que a família faz. O artigo também aponta que há famílias que não têm pais alfabetizados, não têm livros em casas ou até mesmo comida no prato. A gente sabe que é uma realidade brasileira. Nesse sentido, aqui entra a importância, então, de políticas públicas de incentivo à educação sistemática no ambiente familiar. Mas há um fato importante a ser destacado, pessoal, uma questão de ordem cultural. Há muitas famílias que poderiam ter livros em casas e não os têm, Pais que poderiam ser exemplos de leitores e não o são.
Nesse sentido, né, reflete-se que a família precisa rever sua participação e sua relevância na formação de seus filhos enquanto leitores, né? E nessa importância do exemplo cotidiano nesse processo. Certamente, né, conforme o artigo nos pontua, haveria menos acusações para as escolas, né, e assim chegariam leitores na escola vindos, né, desse ambiente familiar. E essa mudança de comportamento geral, né, dos pais, ela pode ser decisiva para o futuro das nossas crianças e certamente do nosso país, né? Na verdade, é um tema de relevância nacional e que deveria ser pauta do governo. No item 2, trata da importância da biblioteca familiar. O artigo ele ressalta que na formação de leitores é importantíssimo, né, a exposição e o acesso facilitado a boas obras de leitura. E aí, conforme Cecília Meirelles, em sua obra clássica, né, Problemas da Literatura Infantil, ela que é uma defensora das bibliotecas para as crianças e que essas bibliotecas elas deveriam ter disponíveis as melhores obras do mundo. Mas, ao falarmos de um acervo de bons livros, em uma biblioteca organizada no ambiente da nossa casa, né, no ambiente familiar, o artigo ele refere a um conjunto de livros de diferentes naturezas, mas que sejam interessantes, atrativos, educativos, belos e disponíveis para as crianças. Se possível, gente, organizar em vários espaços da casa de forma acessível e que se torne um objeto de convivência cotidiana e a criança passe a ver como parte da sua existência. Mesmo com os apontamentos e as objeções socioeconômicas, por exemplo, das famílias sem recursos financeiros para comprar os livros, ou de ser de responsabilidade das escolas a existência e manutenção de bibliotecas, o artigo destaca o fato que a família, o ambiente familiar, formam leitores. O artigo também destaca a importância das bibliotecas escolares e públicas, espaços que sejam decentes, bem equipados e da importância de como nossas crianças deveriam frequentá-las com a mesma naturalidade que frequentam supermercados, shoppings, né? Retoma-se então a importância de se ter uma biblioteca em casa, do investimento em livros como algo essencial, né? E de tê-los sempre à mão. É um fato que livros são caros. Porém, culturalmente, o nosso país não investe em livros. Muitas famílias que têm recursos financeiros investem em celulares, tablets, jogos de última geração para os seus filhos, mas não em livros, né? Nesses casos, gente, não há uma desculpa da falta de dinheiro, mas sim é uma questão de prioridade. Logo, não se vê uma mobilização pública em torno desse fato, ou seja, há uma pouca importância da nossa sociedade com a leitura, né? Agora, o artigo nos fala das experiências multimodais. E conforme o autor nos traz, a leitura ela exige concentração e perseverança. O que nos dias atuais está muito difícil de encontrar em nossas crianças e jovens, né? Principalmente devido a essas situações em que estão expostos pelos jogos eletrônicos e pela internet. Por isso, essa perseverança, gente, ela precisa ser treinada, trabalhada, insistida. E se isso for realizado logo cedo com as nossas crianças pequenas, elas crescerão com gosto pela leitura, sendo muito mais fácil a leitura de livros grandes, textos densos, né? Posteriormente. E para conseguir que uma criança leia, nós temos que ter alguns cuidados, pois essa leitura ela não pode sugerir obrigação, um treinamento. Nesse aspecto, as experiências multimodais, né, que são as diversas modalidades de expressão com o ato de ler, ela pode ser um fator de motivação na leitura dos textos escritos. Então, destaca-se a relação entre a leitura e a imagem pictográfica, que são os livros ilustrados, né? Há bons livros só de gravuras, onde a criança lê a partir da imagem e constrói texto. O relacionar os livros a desenhos animados. Hoje há uma diversidade de livros e desenhos dessa combinação. Por exemplo, os desenhos da Disney e sua versão em livros. Terceiro, a relação do livro, cinema, filme, né? Nós temos uma infinidade de livros que viraram filmes e eles podem ser explorados. E além disso, muitas crianças e adolescentes, gente, quando ficam sabendo que os filmes assistidos foram baseados nos livros e que elas podem ter acesso a essa história original, que é muito mais detalhada, eles ficam encantados. É uma experiência de uma grande descoberta, né? E em quarto, a relação multimodal da leitura com as adaptações do livro para o teatro. Né? As experiências multimodais, gente, elas podem e devem ser levadas também nas escolas, mas elas não se encerram apenas nelas. O quarto
título, A Transferência do Gosto pela Leitura para a Vida Escolar, ele trata que se a escola sozinha não consegue, muito raramente, desenvolver o gosto pela leitura e transformar a criança em leitor, por outro lado, né, não pode desfazer o gosto pela leitura já arraigado em uma criança desde os anos iniciais de vida. Lembrando que essa problemática da escola em relação à leitura, né, está relacionada a um depois, gente, que é considerado chato, maçante, como, por exemplo, o questionário, o fichamento, que a gente já comentou anteriormente. Logo, a leitura como atividade principal, pelo prazer de ler, né? E ao se aprender a ler em casa, né, com esses passos que foram comentados, transporta a leitura de casa para a escola. Aí temos situações, né, de alguns alunos leitores que gostam de ler fora da escola, mas que não gostam da leitura da escola, né? Ou seja, muitas crianças, mesmo considerando as atividades de leitura da escola muito chatas, elas não perdem o gosto da leitura na vida, né? Isso até pode acontecer, assim, com raridade, o de ser leitor e deixar de ser por conta da leitura na escola, mas o artigo aponta que isso é muito raro. E como considerações finais, né, uma boa influência então do ambiente familiar pode ser um elemento decisivo na formação de crianças leitoras, pessoal. Em relação àquelas famílias com condições socioeconômicas de risco, né, seria importante que houvessem políticas de incentivo à leitura no ambiente familiar. E o artigo ele finaliza na tese da importância da leitura como um instrumento de aprimoramento das novas gerações e no fato de que o gosto pela leitura ele pode ser despertado, ensinado no ambiente familiar desde muito cedo e que as famílias que tiverem condições formem seus filhos como leitores. É isso, pessoal. Meu abraço para vocês.